boa noite para Duda, para Jéssica, Daiane, Eliane, Deise, Elizabeth, Roseli, Miriam, Dona Maria de Lourdes, Sueli, aparece para mim como Ade, né? José Marcos, Márcia e a Anestina, amém. A paz do Senhor Jesus, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né? A aula de hoje. Hoje a gente vai começar a falar sobre os juízes, né? Vamos começar a falar sobre os juízes, vamos estudar os primeiros 3 juízes ali que tiveram. A gente vai falar um pouquinho sobre Otiniel, foi o primeiro juiz, né? Que surgiu em Israel. Vamos falar sobre o segundo juiz também, bem interessante, tem uma historiazinha ali sobre esse juiz, Eude, né? E o terceiro juiz é bem curtinho, né? Parece que era um juiz ali territorial, a gente vai falar sobre ele, que é o juiz Sangar. Gente, desculpa, a paz do Senhor Jesus para quem tá no Facebook, no Instagram, no YouTube, me perdoa, viu? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, amém. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 do livro de Juízes, tá? Amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente já começa o estudo do dia, tá bom, gente? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada pela tua presença, obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia. Ô, Senhor. Deus compassivo, Deus clemente, Deus longânimo, Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ah, Deus maravilhoso. Deus que nos resgata e nos torna filhos. Nós estamos aqui diante da tua presença para lhe agradecer por mais essa oportunidade de ouvirmos a tua voz, de ouvirmos a tua verdade, de sermos libertos de uma forma completa. Porque é essa liberdade que o Senhor quer nos dar, uma liberdade completa, Pai, amém. Uma liberdade de mente, uma liberdade de coração, uma liberdade de atitude, Pai, em nome de Jesus. Para que andemos junto contigo na tua presença, caminhemos ao teu lado e contigo dentro de nós, Pai, amém. Pelo teu Santo Espírito que em nós habita. Meu Senhor, que o Senhor se revele para nós mais uma vez, como o Senhor vem fazendo em nome de Jesus. Porque queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença, nós temos sede de Ti, nós temos sede da Tua palavra, nós temos sede do Teu Santo Espírito. Ah, que o Senhor nos encha de tal forma que transborde, Pai, em nome de Jesus. Ah, que o Senhor nos esvazie, Pai, nos esvazie de nós mesmos e nos encha da Tua presença. Que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Amém, meu Deus. Meu Senhor, que o Senhor me use em nome de Jesus para propagar a Tua verdade. Que da minha boca saia somente a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Coloca na minha boca um falar irresistível ao Teu respeito, Pai, em nome de Jesus. Para que todo aquele que me ouça falar acerca de Ti não resista e se apaixone e se entregue por Ti, meu Deus. Que mergulhe verdadeiramente, Pai, em Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, nós estamos aqui reunidos porque nós reconhecemos, Pai, o poder do Teu nome. Nós reconhecemos o poder do nome do Teu Filho. Nós reconhecemos o poder do Santo Espírito que conosco aqui está, Pai. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é mais poderoso, Pai. Porque o Senhor é o único que governa, Pai. O Senhor é o verdadeiro governador de tudo. O Senhor é o verdadeiro Rei, Pai. E é nisso que nós temos a certeza, é nisso que nós cremos, Pai. Amém. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, colocamos as nossas vidas no Teu governo. Porque o Senhor é o nosso governador. O Senhor governa as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Porque nós sabemos, meu Deus, que os seus caminhos são bons. Nós sabemos que os seus planos são maiores do que os nossos. Nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos, Pai, que os seus pensamentos são a nosso respeito, são pensamentos bons. São pensamentos de paz. O Senhor não quer nos causar dor. O Senhor não quer nos causar aflição. O Senhor somente tem pensamentos de paz para conosco. E é nisso que nós cremos, Deus. É nisso que nós acreditamos, Pai. Amém. Nós cremos no poder desse Santo Espírito que conosco está. Nós cremos no poder dele, ao ponto, meu Deus, dele tocar qualquer um, Pai, que aqui entre para ouvir a tua palavra. De uma forma, meu Deus, de uma forma com ousadia e intrepidez, que ele entre penetrando e rasgando essa pessoa, meu Deus. Porque a tua palavra, meu Deus, é espada, é uma espada de 2 gumes que entra cortando. E ela, meu Deus, entra em nós, nos transformando de uma forma extraordinária. E é nisso que nós cremos, Pai. Então, ainda que alguém entre aqui, meu Deus, com um propósito alheio, Pai. Ainda que alguém entre aqui, Pai, em o nome de Jesus, contrário a Ti. Ainda que alguém entre aqui cheio de dúvidas, cheio de contrariedade, cheio de questionamentos. Que a Tua santa palavra penetre nessa pessoa. E o Seu Santo Espírito a convença da verdade.
e leve essa pessoa ao arrependimento e à conversão, em o nome de Jesus. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos liberte, meu Deus, de todas as estratégias e artimanhas de Satanás, em o nome de Jesus, porque maior é aquele que conosco está, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora a gente vai falar sobre Juízes 3. Então a gente lembra, né? A gente está vindo num contexto, né? Onde Josué morreu. Josué morreu, passou um tempo onde os anciãos que viviam com Josué ainda viveram, né? Provavelmente ali foi questão de meses ou poucos anos, tá? Não era muito tempo, porque a gente vai ver que o primeiro juiz levantado é um homem que estava vivo quando Josué morreu. Estava vivo não, que era um homem que era um jovem quando Josué morreu. Então não passou tanto tempo assim, deve ter passado aqui, uns 30 anos, vamos supor, né? Até o primeiro juiz ser levantado, deve ter passado uns 30 anos ali, 40 anos, tá? Então não passou tanto tempo assim, porque a pessoa que vai ser levantada agora como o primeiro juiz em Israel era alguém que já era um jovem, né? Devia ter uns 17 anos ali, quando Josué morreu. Então, não passou tanto tempo assim, deve ter passado uns 30 anos ali. E nesses 30 anos, o que houve, né? Eu tô chutando os 30 anos, tá? Mas eu já vou explicar que não tem como a gente saber a cronologia correta. Mas a gente tem como saber esse fato, né? Esse homem que vai ser o primeiro juiz de Israel era um homem, amém, Pedro, a paz do Senhor Jesus, era um homem que ele já era um adolescente, pelo menos, quando Josué morreu, né? Então a gente tem essa informação. Não passou tanto, não passou 100 anos, né? Então passou menos, né? E esse homem ainda vai reinar 40 anos, né? Então, por mais que ele vivesse 90 anos ali, que naquela época se vivia 90 anos facilmente um israelita, então ainda que ele vivesse 90 anos ali, pelo menos uns 30 anos passou, né? Então, o que aconteceu nesses 30 anos que a gente vai ver agora? Aconteceu que o povo de Israel entrou nas cidades, né, que foram sorteadas por Josué ali. Cada um entrou na sua cidade, como a gente já viu, né? Quando entraram nas cidades, deixaram o povo que lá habitava antes, fizeram aliança com esse povo, né? Então, o povo começou a se corromper. As tribos de Israel começaram a se corromper, seguindo o costume daquele povo com que eles fizeram alianças, né? Então, a gente viu que começou uma corrupção tamanha ali, né? A gente viu o caso de Mica, né? Que a mãe dele amaldiçoou ele, e depois, para abençoá-lo, né? Desfazer a maldição que ela fez, ela, daquele dinheiro que foi roubado, ela criou ídolos, né? Então, dizendo para Deus, realmente o nome de Deus, ela usa o tetragrama, né? YHWH, que ele abençoasse o filho dela. Então, ela começou a criar ídolos. A gente lembra que esse homem, um efraimita, criou uma casa de deuses, né? Criou ali uma capela ali de adoração de deuses, né? Ele pegou para si, né? A gente lembra. Ah, tá, Sérgio, amém. Ele pegou para si, a gente lembra, né, como sacerdote, um homem da tribo de Judá, que jamais poderia ser sacerdote, né, e nem levita, ele não era da tribo de Levi. Então a gente viu que o povo de Israel, eles esqueceram da lei de Deus. Eles já não lembravam mais o que era preciso para ser levita, o que era preciso para ser sacerdote, qual que era a lei de Deus, o que Deus havia mandado fazer, o que não havia mandado fazer, eles esqueceram. Então eles começaram a adorar aqueles deuses que eles deixaram lá no meio deles, porque eles não tiraram aquele povo com medo daquele povo e deixaram lá os deuses daquele povo. Então a gente lembra que começou uma corrupção tremenda, né, ao ponto de Dan vir saquear ali em Efraim a capela de Mica, levar lá para o norte, para Laís, né, porque eles saíram lá da região central de Canaã, porque foram expulsos pelos amorreus, a gente já falou sobre isso, né, e eles foram conduzidos, foram levados ali até Laís, né, lá mataram todo aquele povo pacífico, a gente lembra disso, né, e lá eles construíram o centro pagão, né, então a gente lembra que eles construíram o centro pagão, o neto de Moisés era o sacerdote, né, errado também, porque só podia ser sacerdote quem era descendente de Arão, descendente de Moisés não podia ser sacerdote, né? Então, estava tendo uma aberração muito grande ali, né? Israel não seguia mais a lei de Deus, cada um tinha sua própria lei, né? A gente viu isso ao longo desses dias. Então, a gente lembra de Benjamim. E Benjamim virou Sodoma, né? Então a gente lembra que Benjamim virou a própria Sodoma ali, né? E quis estuprar um levita, né? A gente falou sobre isso nessas últimas aulas, né? Então criou uma guerra civil em Israel, né? Todas as outras tribos saíram para guerrear contra Benjamim, né? Na verdade, Benjamim foi que iniciou essa guerra, né? Benjamim saiu para guerrear contra todo Israel. E a gente lembra então que Benjamim foi quase extinta, né?
sobraram de uma tribo inteira, onde eram muito mais de 20 mil pessoas, né? Muito mais, né? Porque eram 20 e poucos mil só soldados, né? Imagina, tinha mulheres ainda, crianças. Então, uma tribo grande, né? De mais de 20 mil pessoas ali, sobraram apenas 600 pessoas, né? A gente lembra que, nossa, a tribo de Benjamim foi quase extinta, foi quase sumido do mapa, né? Então a gente lembra o absurdo que eles fizeram para que a tribo de Benjamim não fosse extinta do mapa, né? Então a gente lembra que eles mataram uma das tribos Jabes de Gileade, né? Que não havia ido para a reunião de Mispa para decidir o que iam fazer ali com Benjamim. Eles mataram todo o povo e pegaram as mulheres virgens daquela cidade e entregaram os benjamitas. Mas faltou mulher ainda, eram 600 benjamitas, tinham 400 virgens de Jabes de Gileade. Então eles decidiram que eles podiam roubar as mulheres que eles quisessem, né? Então a gente viu que eles chegaram a essa conclusão, né? Que eles poderiam ir lá e sair roubando ali da grande festa de congregação a Deus em Siló. Eles iam lá no grande dia, né, de solenidade a Deus, e eles poderiam roubar a mulher que quisessem, né? Então a gente terminou nesse contexto, então a gente vê realmente Israel estava numa aberração muito grande, né? Eles se esqueceram quem era Deus, se esqueceram que Deus foi que falou que eles tinham que cumprir, a lei que eles tinham que cumprir, esqueceram tudo, né? Então, agora, em Juízes 3, a gente vai ver como que surgiu o primeiro juiz, né? Porque o que acontece? Esse povo começou a desobedecer muito a Deus e Deus começou a se irar com esse povo. Então Deus, sim, Miriam, fica gravado. Então Deus se irou com esse povo. Então quando Deus se irou com esse povo, Deus entregou esse povo aos seus inimigos. Então Israel agora vai começar a ser, por exemplo, subjugada pela Mesopotâmia, vai se tornar ali escrava de Moabe, de Amon, né? Então as cidades que antes Israel ia lá e destruía, né, ao comando de Deus, né? Deus já não está mais com Israel. Então Deus entrega Israel para os inimigos. Israel chegou a um ponto dela ser pior do que os inimigos dela. E Deus vai entregar Israel para os inimigos dela agora. E diante disso, desse contexto onde Deus entrega Israel para os inimigos dela, ela passa ali alguns anos na mão do inimigo, em opressão ali, né? E então ela se lembra, Israel se lembra do Deus deles, né? Então eles se lembram que eles têm um Deus que não é aquele Deus ali que eles estavam adorando, é outro Deus, é o Deus verdadeiro que tirou eles lá do Egito, né? Então eles começam a clamar por Deus, pedir perdão a Deus, né? E pedir socorro para Deus. E Deus se compadece, né? Deus tem compaixão por esse povo e Deus vem, né? Deixa eu ver. Tem alguém aqui, deixa eu tentar colocar eu no mudo aqui, que tá dando interferência aqui, tem alguém que tá com o microfone aberto. Peraí só um instante, gente. Roseli, você tá me ouvindo? Oi, a paz! Roseli, eu vou te pedir um favor, eu não tô conseguindo. Tem como você colocar seu microfone no mudo, por favor? Porque dá interferência, minha voz volta. Aí lá embaixo... Não precisa sair, não. Aí, pode assistir, tá bom? É só pôr no mudo porque volta a minha voz, tá bom? Mas fica aí e assiste, amém. Fica aí e assiste, amém. Deus abençoe, obrigada. Então, o que acontece, gente? O povo de Israel começou a clamar a Deus ali, né? Começou a pedir socorro para Deus, se lembrou quem é o Deus deles, né? E Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus teve dó. Deus teve dó de Israel, né? E o povo ainda fala que Deus o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim, né? Imagina, nesses detalhes a gente vê como que Deus era bom, gente. Não é só uma vez que isso vai acontecer, não. São várias. E toda vez Deus vai se compadecer desse povo. Deus vai ter dó, é isso que fala. Então, Deus vai ter dó desse povo e então vai levantar uma pessoa para livrar eles da mão do opressor, né? Então, a cada desligamento de Israel com Deus, a cada desobediência de Israel com Deus, Deus entrega Israel para o inimigo de Israel. Passa alguns anos de opressão, Israel lembra que tem um Deus, né? Que tem um Deus deles, né? E se arrepende, clama a Deus, né? Deus fica com dó de Israel, levanta um libertador e esse libertador vai lá e liberta Israel da mão desse opressor, né? Desse local, essa cidade, esse país, esse reino que está oprimindo Israel. Vai lá e levanta, né? Esse libertador. Toda vez acontece isso, tá? E o primeiro libertador que vai ser levantado vai ser o Otiniel, tá bom? Então agora eu vou falar sobre o capítulo 3. Primeiro, com relação à cronologia, com relação ao tempo.
né? Qual é o tempo certo de cada juiz, né? Quando foi que Otiniel começou a julgar Israel, né? Gente, eu não sei. Ninguém vai saber, não tem como você saber isso, tá? A Bíblia não dá essa informação, não tem como a gente chegar a essa informação. Eu vasculhei tudo que eu pude vasculhar, não consegui achar, não tem como. Infelizmente, é incerto, não dá pra gente saber, tá? Mas uma coisa é certa, uma coisa que eu descobri ali, né, é que, na verdade, não foi um juiz por vez. Parece que houve tempos em que 2 juízes julgaram juntos, né? Julgavam juntos ali Israel. O que acontece? Existem alguns juízes que vão ser levantados do lado de Canaã. E tem alguns juízes que vão ser levantados do outro lado do Rio Jordão, né? Ali do lado de Gileade, né? Então, parece que esses 2 juízes vão julgar ao mesmo tempo Israel. Um juiz julga Israel com relação a esse local aqui de Canaã, e outro juiz julga Israel com relação ao outro lado do Rio Jordão, que é ali o território de Manassés do Leste, Gade e Ruben, tá? Então, realmente, a gente tem certeza disso. Uma coisa é certa, eles não julgaram separadamente. Teve juiz que julgou junto, no mesmo tempo histórico julgou junto, tá? Provavelmente, pelas anotações que eu estava fazendo, os cálculos que eu estava fazendo certinho, provavelmente, quem teve o período junto ali, né, foi Eude e Débora. Parece que Eude e Débora julgaram junto Israel ali, foi um período em que eles acabaram julgando no mesmo período, né? Débora julgava de um lado e Eude julgava do outro lado, porque Eude vai salvar o povo ali da mão dos moabitas. Então parece que ele julgava do outro lado do Jordão, porque Moabe está do outro lado do Jordão, né? E Débora julgava do lado ali de Canaã, tá? Então parece que esses 2 julgavam juntos, né? Pelo que eu andei lendo. E Tola e Jair. Tola e Jair também parece que julgavam juntos, tá? Um de um lado e outro de outro lado. Parece que eles julgavam juntos também. Como que a gente tem certeza que mais de um juiz julgava ao mesmo tempo? No livro de Juízes, no capítulo 11, versículo 26, o 8º juiz de Israel, Jefité, ele vai dar uma informação muito importante para a gente. Quando ele for falar lá, mandar mensagem para o rei Moabita, ele vai falar assim, Moabita não, rei Amonita, ele vai falar assim, Israel, Moisés, conquistou esse território que você está reclamando faz 300 anos. Agora faz 300 anos que o povo já está lá, do outro lado do Jordão, o território que Moisés conquistou. E como que vocês estão reclamando só agora? Então essa é uma informação muito importante. Quando Jefité vai julgar Israel, faz 300 anos que Moisés conquistou ali o reino de Seom. Né? Então é uma informação muito importante para a gente. Então, tendo essa informação de 300 anos, a gente voltar de Jefité, né? A gente começa a voltar ali de Jefité todo o período. Se a gente começar a voltar de Jefté todo o período ali de juízes, né, considerando todo o reino, período de opressão, né, e o reinado ali, o julgamento do juiz, a gente vê que ultrapassa os 300 anos. Se a gente for levar ao pé da letra ali, tá? Eu fiz o cálculo direitinho, pus no papel, fui fazendo o cálculo, ultrapassa os 300 anos. Isso quer dizer o quê? Que com certeza esses juízes antes de Jefité, né, julgaram juntos em algum momento, né? Então provavelmente um juiz que estava ali na região de Canaã julgou ao mesmo tempo que um juiz que estava na região ali de Manassés do Leste, tá bom? Então essa é uma informação muito importante. Outra informação muito importante que nos leva a entender que realmente mais de um juiz julgou Israel ao mesmo tempo é a informação que a gente encontra, né, em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 6, diz que no quarto ano do reinado de Salomão, fazia 480 anos que o povo saiu do Egito, né? Então, se a gente for fazer a contagem de 480 anos que o povo saiu do Egito, não daria o tempo, né, certinho de cronometrado dos juízes que é informado. Então, com certeza, né, uma coisa é certa, a gente não sabe o tempo certo de cada juiz, né, o ano certo, né, ali, o momento certo de cada juiz, mas uma coisa é certa, muitos juízes julgaram Israel no mesmo período, no mesmo tempo, enquanto um julgava, o outro também julgava, mas era lá do outro lado. E existiam alguns juízes que eram territoriais, tá? A gente vai ver isso hoje. A gente vai estudar sobre um juiz territorial. O que acontece? Ele era um juiz que ele
foi um libertador não da tribo, de todas as tribos, mas apenas de uma tribo, né? Então, uma tribo específica estava sofrendo uma opressão e ele era levantado como juiz daquela tribo e libertava só aquela tribo, entende? Então, tinha alguns juízes territoriais, tá? Então, amém. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra gente iniciar a aula de hoje, que eu anotei bastante coisa quando eu tava fazendo a leitura, para lembrar de falar para vocês. Tá. Então, no versículo 1 agora a gente vai começar a estudar o capítulo do dia, tá bom? Amém. Do versículo 1 até o versículo 7, o escritor ele vai lembrar a gente o que foi que aconteceu para Israel ter se perdido. Então, na verdade, é uma informação que a gente já sabe, tá? Aquele resumão que eu dei no início da aula de hoje. Que, na verdade, a gente estudou lá em Josué 13, né? Que Deus fala para Josué, você não vai conquistar mais terra nenhuma, né? Já tá em idade avançada, né? Você já tá perto de morrer. Então, você não vai conquistar mais nada, né? Mas a verdade é que esse povo que Deus havia deixado para Josué não conquistar era um povo de propósito que Deus deixou para testar Israel. E agora, o escritor vai repetir isso para a gente entender por que Israel se perdeu desse jeito ao ponto de Deus ter entregue Israel ao inimigo dele, né? Então, é isso que vai ser falado do versículo 1 ao 7, tá? É uma coisa que a gente já conhece e já sabe. Ele só vai relembrar a gente para a gente entender por que o povo caiu dessa forma ao ponto de servir ao inimigo, né? Então, no versículo 1 diz isso, diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para, por meio delas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, Deus deixou de propósito todas aquelas nações de Josué 13. Se a gente for parar para conferir, gente, as mesmas nações que estão sendo faladas aqui, uma a uma, são as mesmas que estão escritas lá em Josué 13, tá? Então, é a mesma nação que está falando. As nações que Josué não conquistou são essas aqui que Deus deixou de propósito. Então, aqui diz, né? Deixou de propósito para quê? Para ver se Israel realmente sabia de tudo que Deus fez para aquele povo, né? Então, deixou lá de propósito essas nações. Versículo 2. E não somente para isso, né? Mas também para ajudar essas gerações, né? Que não guerrearam. Eles nunca tiveram nenhuma batalha enfrentada com Deus. Então, Deus deixou de propósito essas nações para serem conquistadas, para que esse povo aprendesse a guerrear com Deus. Esse povo aprendesse a ir para a batalha com Deus, né? Então, esse povo não ia ser um povo, né, que não sabia ir para a batalha porque somente o pai deles foi, né? Somente meu pai foi para a batalha, eu nunca fui batalhar com Deus, né? Então, não, Deus deixou esse povo para eles também saírem para a guerra com Deus, aprenderem o que é uma batalha com Deus, né? Foi de propósito. Então, aqui continua no versículo 2, pelo menos as gerações que antes não sabiam guerrear. Então, Deus deixou de propósito para que eles aprendessem realmente a batalhar com Deus, a guerrear com Deus, né? A sair à luta com Deus. Foi de propósito, né? Então, quais são os povos que Deus deixou lá de propósito? Para ensinar Israel a guerrear, para ensinar Israel a lutar com Deus, né? Então, o propósito não era deixar o povo lá, porque achava aquele povo forte. O propósito era eles entenderem que Deus estando com eles, ninguém é forte o bastante, né? Para derrotar Deus, porque não se trata deles, se trata de Deus, né? E era esse o intuito de Deus, mas eles não entenderam, então deixaram o povo lá, né? Então, no versículo 3 diz: 5 príncipes dos filisteus, que a gente já havia falado em Josué 13, né? Tem lá escrito, né? Ecrom, né? Todo o território ali da Filístia, né? Todos os cananeus, os sidônios, que a gente viu em Josué 13 também, os heveus, né, que habitavam ali nas montanhas do Líbano, né, ali perto dos sidônios, desde o monte do Líbano, desde o monte de Baal Hermon até a entrada de Ramate. A gente viu isso tudo em Josué 13, que Deus deixou. Esse povo realmente, Josué não conseguiu conquistar esse território, né? Então, no versículo 4, continua. Estes ficaram para, por meio deles, colocar Israel à prova. Então, Deus deixou esse povo lá, Deus deixou esse povo lá de propósito, né? Para quê? Para provar Israel. Se Israel ia obedecer ou não o que Deus falou. Deus havia dado uma ordem. Quando vocês entrarem, matem todo mundo. Eu não quero que vocês façam aliança com esse povo. Eu quero que vocês matem. Mas eu vou deixar esses povos lá para vocês aprenderem a batalhar comigo e entenderem que ninguém é mais forte do que eu, né? Então, vocês não vão ter medo desse povo ser mais forte, porque ninguém é mais forte do que eu.
Mas eles foram reprovados, a gente lembra, né? Então aqui fala, no versículo 4, que Deus deixou de propósito para provar Israel, para ver se Israel obedeceria à ordem que Deus deu, né? Para não fazer aliança. Então no versículo 5 diz que o povo não obedeceu. O povo não obedeceu à voz de Deus e fez aliança. Então o povo deixou Israel deixou aquele povo habitando entre eles e ficou morando lá, entre os cananeus, entre os heteus, entre os amorreus, entre os ferezeus, os heveus, jebuseus, filisteus, ficaram morando lá no meio dos inimigos, né? Então, no versículo 6 diz que não só eles deixaram o povo lá, deixaram os deuses lá que aquele povo adorava, né? Como também eles começaram a fazer aliança com aquele povo. Então, eles começaram a dar as filhas dele para aquele povo casar e começaram a tomar das mulheres daquele povo para si, né? Então, diz isso no versículo 6. E diz que não só começaram a ter essa aliança, como também fizeram aliança com os deuses desse povo. Como foi lá em Baal Peor, que a gente falou sobre Balaão, né? Aqui foi a mesma coisa, eles começaram a fazer aliança com os deuses desse povo, né? E começaram a adorar esses deuses. Então, no versículo 7, diz que Israel, então, fez o que era mal perante Deus, né? E então, eles se esqueceram do Deus deles. E começaram a adorar Baal, né? Começaram a adorar poste-ídolos, começaram a adorar outras coisas. E se esqueceram do Deus verdadeiro deles. Então, no versículo 8 diz que Deus se irou. Deus ficou irado com Israel por causa disso e Deus, então, decidiu entregar Israel aos seus inimigos, né? Quem vai ser o primeiro a tomar Israel? A Mesopotâmia. Onde é o território da Mesopotâmia? É o território ali da Babilônia, é o território de Ur, né? É o território ali de Arã. Esse é o território da Mesopotâmia, tá, gente? Mas nessa época aqui, a Babilônia ainda não era um império, tá? Como a gente vai ver mais pra frente, tá? Não era, tá? A gente vai ver mais pra frente que eles vão depois derrubar a Síria, né? Aí eles vão se tornar um império. Mas antes do Império Babilônico vai ter o Império da Assíria, né? Mas não eram ainda. Aqui ainda a Mesopotâmia não era um império, não era o Império da Babilônia, não. Mas eles foram entregues para a Mesopotâmia, né? Para o reino ali da Mesopotâmia, o rei da Mesopotâmia acabou pegando ali o povo de Israel e tornando o povo de Israel ali, né, servos dele. Começaram a servir a Mesopotâmia, né? Então diz isso no versículo 8 e diz que eles ficaram 8 anos servindo o rei da Mesopotâmia. Ficaram 8 anos sendo oprimidos pela Mesopotâmia. Gente, Mesopotâmia é onde Abraão saiu. Olha, o primeiro lugar que Deus faz tomar Israel. É o lugar onde Deus falou que era para Abraão sair. Deus falou, sai desse lugar, né? Era um lugar totalmente pagão, né? Era um lugar de centro ali de vendas de deuses, né? E Deus, a primeira ordem de Deus foi o quê? Sair daquele lugar, né? Sai lá de Ur, né? Era a Mesopotâmia ali, onde Abraão morava. E a primeira ordem de Deus foi essa, que Abraão saísse de lá. E agora, o que Deus faz? Deus faz com que esse lugar onde ele falou primeiro que era para Abraão sair, esse lugar tome, né, Israel inteira por servidão, né? Então isso era um recado muito claro de Deus, né? Que Deus havia se afastado desse povo. Lá foi o lugar onde Deus mandou Abraão sair. E como que agora esse lugar é que domina Israel, né? Então era algo muito claro. E o povo de Israel ficou servindo 8 anos a Mesopotâmia. Ficou 8 anos servindo o rei ali da Mesopotâmia. Então agora no versículo 9... o povo de Israel se lembrou de Deus, né? Ficou servindo ali 8 anos a Mesopotâmia, o rei da Mesopotâmia, mas eles lembraram, poxa, a gente tem um Deus, né? A gente tá aqui porque a gente abandonou esse Deus. Então vamos orar a ele, vamos clamar a ele, né? Então no versículo 9 diz isso. Eles começaram a clamar a Deus, começaram a orar a Deus, começaram a pedir para Deus libertar eles de novo, né? Então Deus levanta um libertador. Né? O juiz era isso, era um libertador. E Deus levantou um libertador. Quem? Otiniel. Né? A gente já vai falar sobre quem é Otiniel. Então, esse Otiniel, ele foi levantado para quê? Para libertar Israel da servidão da Mesopotâmia. Então, Israel não ia mais ser subjugado pela Mesopotâmia. Israel ia ser livre de novo. Porque a verdade é que Israel não era mais livre agora. Israel, ele não podia fazer o que ele queria. Ele tinha que fazer o que o rei da Mesopotâmia queria.
Então eles não eram mais livres de novo. Eles perderam a liberdade deles. Então Deus levanta um libertador para torná-los livres de novo. Então agora esse libertador vai libertar Israel da mão do opressor, que agora é a Mesopotâmia, que é onde Deus mandou Abraão sair, né? Então surge quem como libertador? Otiniel, né? Um personagem que a gente já falou sobre Otiniel. Quem é Otiniel? Otiniel é o sobrinho de Caleb, né? Então a gente falou sobre Otiniel em Juízes 1, né? Em Juízes 1, Josué também a gente falou sobre Otiniel, eu não lembro o capítulo, mas a gente falou também. Em Juízes 1 a gente falou sobre Otiniel. O que acontece? A gente lembra quem era Otiniel. Quando Caleb tomou posse de Hebron, né? A gente lembra que Caleb foi lá e matou 3 gigantes que habitavam ali em Hebron, né? E então Caleb quis também possuir Debir, né? Então Caleb foi e falou, gente, quem for lá e possuir essa cidade, né? Eu vou dar minha filha em casamento. E quem foi que possuiu a cidade de Debir? Foi Otiniel. Então Otiniel se casou com a filha de Caleb. Quem é Otiniel? Sobrinho de Caleb. Otiniel é filho do irmão de Caleb, tá? Então, o que acontece? Otiniel se casou com Áquisa. A gente viu isso em Juízes 1, tá? Então, Otiniel se casou com Áquisa. Áquisa é filha de Caleb. Então, o primo casou com a prima, né? Foi primo com primo. Primeira informação importante, tá? Eu vi em Levítico 18, né? A gente já passou por Levítico 18 faz um tempinho, né? Eu fui lá ler Levítico 18 se tem expressamente escrito prima com primo, né? Porque eles estariam ferindo uma lei de Deus aqui, né? E é um homem que foi levantado como juiz, né? Não tem claramente, não tem expressamente escrito primo com prima. Então, ele não estava ferindo a lei de Deus, casando com a prima dele, tá? Mas se ele fosse tio, estaria, né? Então, há uma questão aí, né? Que às vezes a pessoa tem dúvida se Otiniel, na verdade, era irmão de Caleb ou era sobrinho de Caleb. A gente viu isso em Juízes primeiro, eu falei que claramente ali pelo que está escrito, Otiniel é sobrinho de Caleb. Se Otiniel fosse irmão de Caleb, aí sim, ele estaria incorrendo, né, contra a lei de Deus, né, a lei do Monte Sinai, ele estaria errando, porque lá está claramente escrito que tio não deve casar com sobrinho, né? Mas não está escrito de primo com primo, então ele pode casar com a prima dele, não tem problema, né? A primeira questão, porque ele é um juiz levantado, né? Então a gente vai ter que falar sobre isso. E a outra questão é essa, então Otiniel, né, ele já existia, né, quando Josué morreu. Então, Otiniel, ele já estava ali na história quando Josué morreu, né? Ele casou com Áquisa por esse período da morte de Josué, né? E como agora, depois de tantos anos, ele foi chamado, levantado para ser juiz, né? Tranquilo, não tem problema, né? Porque ele deve ter casado novo, né? Então era comum casar novo. Então provavelmente ele deve ter casado ali com uns 17 anos, né? Deve ter casado novinho ali. Então casou novo, gente, uns 17 anos. Ele vai viver ainda 40 anos depois reinando sobre Israel. Nessa época se vivia muito tempo, né? Uns 100 anos, né? No mínimo uns 90 anos se vivia. Então imagine que ele viveu pelo menos 90 anos, né? 40 anos foram reinando, ali julgando Israel, então que ele tenha sido levantado como juiz com 50 anos de idade, né? Então deu tempo suficiente, né? Com 17 anos ele casou com Áquisa, os anciãos viveram mais alguns anos, né? O povo de Israel começou a pecar, foi os 8 anos ali de servidão para a Mesopotâmia e ele foi levantado com 50 anos, né? Então é perfeitamente possível isso. É difícil a gente imaginar um homem de 50 anos entrando na guerra e batalhando hoje, né? Pela nossa condição de 50 anos. Mas a gente lembra, gente, que Josué, ele começou ali a sair para a guerra para conquistar Canaã com 100 e poucos anos, né? A gente lembra disso. Então, gente, era perfeitamente possível, né? Então, 50 anos ele estava firme e forte para libertar esse povo. Então ele foi chamado por Deus e ele foi o primeiro libertador levantado, o primeiro juiz de Israel, né? Então ele não só vai libertar o povo de Israel, mas ele vai começar a dar o direcionamento para o povo, mostrar onde o povo tem que ir, o que o povo tem que fazer, para que eles não venham de novo a ser entregues aos opressores, aos inimigos deles, né? Então no versículo 10 diz, né, que sobre Otiniel veio o Espírito de Deus, né? Aqui é uma informação importante, né? O Espírito de Deus, aqui é o Espírito Santo, né? Não existe outro Espírito, é o Espírito Santo, né? Então aqui tá falando do Espírito Santo de Deus nessa época.
Então, tá dizendo, o Espírito Santo de Deus veio sobre Otiniel, tá? Então, uma informação importante da gente lembrar é que não veio dentro de Otiniel, né? Porque ainda não havia o sacrifício de Cristo, ele não era puro o bastante para o Espírito Santo habitar dentro dele. Então, como é que o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento, né, antes do sacrifício de Cristo? Ele trabalhava fora, né? Então, ele ficava fora da pessoa, falava ao ouvido da pessoa, era dessa forma que trabalhava. O Espírito Santo não podia ir para dentro da pessoa, porque a pessoa ainda era pecado, né? A pessoa ainda tinha uma natureza pecaminosa. Então, o Espírito Santo não podia habitar dentro dele. Então, o Espírito Santo ficava fora, por isso que é sobre, né? Veio sobre, mas ficava ali por fora dele. Não entrava, não podia entrar. Nos profetas, a gente vai ver, não entrava. O Espírito Santo não entrava. Por quê? Porque a única forma possível do Espírito Santo entrar dentro de nós é através da purificação de Cristo. Não existe outra, né? Não existe a purificação da lei, a purificação de nada. Somente a purificação de Cristo. Então, o Espírito Santo não entrou dentro dele, né? Não foi para dentro dele. Ficou sobre, ficou fora, né? O Espírito Santo ali falava com ele fora dele, né? Então, no versículo 10 diz isso, que o Espírito de Deus, então, veio, né? E orientava ali Otiniel. Então, Otiniel, né, julgou Israel, né? Então, ele orientava Israel ali, né? Mostrava o caminho para Israel para não virem de novo a errar contra Deus e serem entregues a outro inimigo, né? Então, Otiniel veio e saiu para a guerra. Otiniel foi lá guerrear, né? Contra o rei lá da Mesopotâmia, né? Contra Cusã-Risataim, né? E ele ganhou, ele venceu. A gente vê que não tem muita informação, tá? Não fala muita coisa, né? Como foi essa guerra, quantos soldados ele levou, como que foi. Não entra muito em detalhes. Tem alguns juízes que a gente vai ver que vai detalhar bem as histórias deles, né? Mas alguns não. Alguns vai ser uma coisa bem rápida, né? É o caso de Otiniel. Não fala muito, né? Sobre o tempo dele, né? Como juiz, tá? Então é só o básico mesmo, né? Que ele vai julgar 40 anos Israel, né? E durante esse período de 40 anos, Israel vai ter paz, ou seja, Israel vai obedecer ele, né? Então Israel vai obedecer tudo que ele falar, não vão vir a pecar contra Deus, né? Então eles vão ficar em paz e não vão mais sofrer nenhuma opressão, né? Então é essa história de Otiniel, não tem muito detalhe, tá bom? Não tem detalhe quantos soldados ele levou, não tem muito detalhe sobre essa guerra, mas tem só essa informação que venceu. Aí o que acontece? No versículo 11, Otiniel morre, né? Ele ficou ali 40 anos julgando Israel, Israel obedeceu a ele, Israel não foi entregue, né, para outro inimigo, porque obedeceu a Otiniel, né? Otiniel tinha ali o Espírito de Deus, né, com ele. Então, ele morreu. No versículo 12, 13 e 14, o que diz? Pronto, agora que ele morreu, eles erraram de novo. Igual foi quando Josué, né? A paz, Patrícia. Igual foi quando Josué morreu. Josué estava vivo, eles obedeciam a Josué e não pecavam. Josué morreu, pecaram. A mesma coisa agora. Otiniel morreu, de novo começaram a pecar. Então, no versículo 12 diz isso. Então, eles voltaram, depois da morte de Otiniel, voltaram a fazer o que era mal perante Deus. Então Deus se irou de novo com Israel. Israel deve ter abandonado de novo a Deus, adorado os deuses de novo lá daquele povo que estava ali no meio pagão. Então Deus decidiu entregar Israel para os moabitas, gente. Gente, Moabita era um povo amaldiçoado por Deus, a gente lembra, a gente vê isso em Deuteronômio. Olha o nível de recado de Deus. Primeiro entrega esse povo para a Mesopotâmia, onde Deus ordenou que Abraão saísse. Segundo, entrega esse povo para os Moabitas, um povo amaldiçoado por Deus, porque eles não ajudaram o povo de Israel quando Israel tentou passar ali, né, rumo à terra prometida, e não só isso, mas eles ainda enviaram Balaão para amaldiçoar Israel, né? E por isso eles foram amaldiçoados por Deus, né? E agora Deus faz com que esse povo que tentou amaldiçoar Israel, a paz, Paloma, amém, Mauro. Então esse povo que tentou amaldiçoar Israel por meio de Balaão, agora oprima Israel, gente. Era um recado muito claro, né? Então eles foram entregues aos moabitas. Então o rei de Moabe ali, chamado Eglon na época, começou a dominar ali Israel. Então Israel já não era mais livre de novo. Essa é a questão, né? Era um povo que era livre, enquanto o juiz estava ali orientando aquele povo nas leis de Deus, né? Ele tinha o Espírito Santo ali de Deus guiando ele, então ele orientava o povo ali na lei de Deus, no caminho de Deus. Mas esse juiz morria, esse povo pecava de novo, né? Então Deus entrega mais uma vez
Israel para a mão do opressor, ou seja, a liberdade que Israel tinha, Israel perdeu de novo. Eles já não eram mais livres de novo. Por quê? Porque eles não podiam fazer o que eles queriam de novo. Eles tinham que obedecer o rei de Moabe, né? Então era o que o rei de Moabe falava. A paz, amém, Patrícia. Então eles tinham que fazer de novo o que o rei de Moabe falava. Eles não tinham liberdade mais. Eles não eram livres para fazer o que eles queriam, para ir e vir quando eles quisessem. Eles eram obrigados a servir o rei de Moabe. Então no versículo 13 diz: e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei dos Moabitas, por 18 anos, gente. Olha só, né? Eles guerrearam ali, né? Deus, eles mandaram Balaão para amaldiçoar esse povo, né? Deus converteu a maldição em bênção ali, né? Mas agora Deus entrega Israel para esse povo amaldiçoado, porque Moabe era amaldiçoada por Deus, né? Por conta daquilo que eles fizeram com Balaão. E agora Deus entrega e eles ficam 18 anos servindo a Moabe, né? Então vieram quem ali lutar, né? Se reuniram para lutar ali contra Israel e tomar Israel ali, né? Vieram aliados de Moabe, né? Amon, irmão de Moabe, a gente sabe, Amon e Moabe são irmãos, filhos de Ló, né? E vieram quem? Os amalequitas. A gente lembra que amalequitas, a gente já viu, é descendência de Esaú, né? Amalequitas é descendência ali de Edom, né? Descendência de Edom ali de Esaú, é amalequitas. Então eles se reuniram e vieram, né? E começaram a governar sobre Israel, né? Começaram a subjugar Israel. E Israel ficou assim 18 anos. 18 anos sem liberdade, né? Servindo a Moabe. Então, no versículo 15 diz que o povo de Israel se lembrou de Deus, né? Deu 18 anos servindo ali, né? A Moabe. Então eles se lembraram, não, peraí, eu tenho um outro Deus, né? Esse Deus aqui de estátua que eu tô adorando, não, né? Não é essa imagem que eu tô aqui orando, não. Poxa, eu tenho outro Deus, peraí. E começaram a orar pro Deus deles mesmo, o Deus que libertou eles lá do Egito, né? Então começou a orar, Deus mais uma vez se compadeceu desse povo e mandou um libertador. Quem? Eude. Então manda um libertador ali, Eude, um homem benjamita, né? Otiniel era da tribo de Judá, né? A gente lembra, né? Caleb é da tribo de Judá, Otiniel também é da tribo de Judá. Então, agora vai ser um homem da tribo de Benjamim. Gente, um juiz foi levantado da tribo de Benjamim. A gente lembra, a última história que a gente ouviu de Benjamim foi aquele estupro louco, né? Que quase houve a extinção da tribo. Agora Deus levanta um juiz da tribo de Benjamim, né? Então, quem é esse juiz levantado da tribo de Benjamim? Eude, né? Então diz aqui, por intermédio dele, de Eude, né? Os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon. Então, gente, era muito comum uma cidade, né, um reino tomar outro reino e tornar aquele reino que eles tomaram tributável, né? Então, por exemplo, olha, vocês agora não são mais livres, Israel. Vocês agora pertencem a mim, Moabe. Então, para que vocês continuem morando na casa de vocês, vocês vão ter que me pagar um tributo. Se vocês não pagarem esse tributo, eu vou entrar e matar todo mundo, porque eu sou dono disso daí, né? Então, vocês vão ter que me pagar aluguel, né? Nesse sentido. Então, eles tinham que ficar pagando, gente. A gente vai ver isso, era muito comum. A gente vai ver mais pra frente em Reis também. Então, eles tinham que ficar pagando. E se não pagasse, era uma grande guerra que acontecia e mortes ocorriam. Então, eles tinham que ficar pagando para Moabe, gente, não pagar tributos para Moabe para terem paz, né? Era nesse sentido. Então, eis que chegou o dia de pagar o tributo para Moabe. Tem que pagar o tributo ali para o rei Eglon de Moabe. Quem vai à frente levando o tributo? Eude, o homem levantado como libertador de Israel. Ele foi à frente do exército ali que ia entregar o tributo para Eglon, rei dos Moabitas. Então, no versículo 16 diz que Eude foi preparado. Eude foi na intenção. Eude, né, antes de ir lá entregar o tributo para o rei de Moabe, Eglon, ele fez uma espada. Ele fez uma espada, a espada era de um côvado, a gente lembra já o que é um côvado, né, gente? É a distância do cotovelo até o dedo médio, né, que eu já expliquei. É cerca de uns 45 centímetros. Então, ele fez uma espada mais ou menos desse tamanho, né? Então, diz que ele fez uma espada boa, bem afiada, né? Então, ele escondeu essa espada embaixo da roupa dele, né? Colocou essa espada escondida embaixo da roupa dele, do lado direito, né? Deu a informação já a princípio que ele era canhoto, né? Mas ele escondeu do lado direito dele.
Aí no versículo 17, então, ele se reuniu com o povo ali e foi levar o tributo que eles precisavam pagar para Moabe, né? Foram lá levar o tributo que precisavam pagar para Eglon. Então, chegou lá para Eglon, né? E aqui no versículo 17 dá uma informação importante. A gente vai entender por que essa informação no versículo 17. Fala que Eglon, o rei de Moabe, era gordo. Parece uma informação até preconceituosa quando a gente lê o versículo 17, né? Fala, qual é a necessidade da Bíblia falar que esse homem era gordo? Que Bíblia preconceituosa, né? Não, gente, tem uma lógica de falar porque ele é gordo. A gente vai entender daqui a pouco, tá? Então, essa informação está aqui porque é importante, tá? Nenhuma informação na Bíblia é irrelevante. Toda a Bíblia, ela é importante, é relevante. Então, é importante saber que ele é gordo, tá? Não é que a Bíblia é preconceituosa e está discriminando o gordo, não. É importante entender que ele é gordo porque algo vai acontecer porque ele é gordo. Se ele fosse magro, não aconteceria o que vai acontecer, entendeu? Então, só vai acontecer porque ele é gordo. É essa a questão. Então, tá explicando pra gente por que o que vai acontecer, porque ele é gordo, né? Então, por isso. Então, no versículo 17 diz que Eude reuniu os homens que saíam lá para entregar o tributo e foi lá. Foi lá entregar o tributo para Eglon, rei de Moabe, e ele era gordo. Informação importante. Versículo 18. Aí diz, tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela, né? Então, ele foi lá, entregou o tributo certinho para Eglon, rei de Moabe, e foi embora com o povo que veio com ele, Eude. Então, Eude voltou com soldados, foi indo embora com soldados, tranquilo, né? Aí, no versículo 19, diz que Eude, a gente lembra o que acontece. Vamos se situar geograficamente agora para a gente entender o que vai acontecer aqui. Eude é benjamita. Ou seja, ele está desse lado do Rio Jordão, lembra? Então, esse lado é Canaã, aqui tem o Rio Jordão e aqui tem as tribos do Oriente, né? As tribos ali do leste. Onde fica Moabe? Ali, nas tribos do leste. Então, Moabe fica do outro lado do Jordão. Então, o que foi que Eude fez? Nossa, me sumiu a palavra agora. O que foi que Eude fez? Eude atravessou, pegou os homens ali, né? Reuniu os homens aqui desse lado de Canaã, né? Ele é benjamita, estava desse lado de Canaã, reuniu todo mundo e atravessou o Rio Jordão e foram lá para o outro lado do Rio Jordão, desceram, né? Desceram ali Gade, desceram Ruben e chegaram em Moabe. E então eles pagaram um tributo. Quando eles pagaram o tributo, eles voltaram. Então, o que Eude fez? Voltou com o povo. Então, Eude voltou com os homens, subiu Ruben, subiu Gade, atravessou o Rio Jordão e parou em Gilgal. A gente lembra de Gilgal, né? Gilgal é aquele lugar antes de Jericó ali, né? Entre Jericó ali e o Rio Jordão. Então, ele parou ali em Gilgal e mandou o povo embora e ficou lá em Gilgal, parado. Aí diz isso no versículo 19. Porém, ele voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal. Gente, esse povo estava tão pervertido, mas tão pervertido, que eles fizeram imagem de escultura ali no ponto em Gilgal, ao pé de Gilgal, né? Então, eles tinham até imagens de escultura erguidas em Gilgal, né? Então, eles estavam bem loucos mesmo, né? Então, ele voltou, né, ali de Gilgal, ele chegou até Gilgal, os homens continuaram indo embora e ele voltou sem ninguém saber, voltou sozinho. E ele voltou para onde, gente? Para Moabe. Então ele estava lá em Gilgal, ele tinha atravessado o Rio Jordão, né? Estava ali em Gilgal, ele chegou em Gilgal, levantaram-se vários altares ali, levantou estátuas ali, né? Imagens de escultura. Ele chegou naquele momento de imagem de escultura, então ele decidiu voltar. Aí ele atravessou o Rio Jordão de novo, desceu Gade, desceu Ruben e voltou para Moabe. Quando ele chegou lá em Moabe, ele falou: Rei, eu tenho uma informação muito importante para você. Eu tenho algo que é secreto. Eu tenho uma mensagem importantíssima que é segredo para você. E então o rei fala: fica quieto, não fala nada não. Deixa esse povo aqui embora, né? Porque se é segredo eu quero ouvir sozinho. É isso que Eglon faz. Aí no versículo 19 diz isso. Porém, né, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse para o rei de Eglon. Então ele voltou, chegou lá em Moabe e falou para o rei de Moabe: ó, eu tenho uma palavra secreta para dizer para você, rei, né? Então o rei falou: fica quieto, né? E esperou que todos saíssem.
né? Todos que estavam ali assistindo, todos que estavam protegendo o rei, né? Todos que ficavam ali para auxiliar o rei, ajudar o rei mandou que saíssem, para ele ficar sozinho com Eude, porque ele queria ouvir sozinho o segredo, né? Então ele ficou lá sozinho com Eude e mandou todo mundo embora. Aí no versículo 20, Eude então diz, né? Eude entrou numa sala de verão, né? Então os dois entraram numa sala ali, né? Fechada, né? E eles ficaram lá, né? E essa sala era uma sala que só o rei entrava. Ninguém ficava fuçando nessa sala. Não é uma sala que alguém ia lá entrar e fuçar. Era uma sala do rei. Era uma sala ali que era uma sala especial para o rei, né? Se distrair, né? Então o rei levou Eude para essa sala para ouvir o segredo, né? Então no versículo 20 diz que Eude entrou com o rei nessa sala de verão, né? Que o rei tinha só para si, né? Então ali não havia mais ninguém. Era só o rei que entrava naquela sala, mas ninguém entrava naquela sala. E o rei foi e levou Eude para essa sala para ouvir o segredo, né? Então, o rei, né? Então diz aqui, onde estava sentado, e disse, né? Então, Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, né? Então, o rei foi, sentou para ouvir, né? O segredo. Uau, quero ouvir o segredo. Que segredo é esse, né? Então, Eude vai falar, ó, eu tenho uma palavra de Deus para você. Uau, né? Então, Eglon se levantou da cadeira. Falou, não, peraí, Deus está falando comigo? Nossa, eu quero ouvir. O que ele quer falar comigo, né? Nossa, eu quero ouvir direitinho. Então, no versículo 21, eis que Eude pega a espada, né? Que ele tinha colocado, né, ali na direita dele, na perna direita ali, na roupa, na perna direita dele, ele tira com a mão esquerda, porque ele era canhoto, a gente lembra, né? Então ele tira com a mão esquerda. E ele puxa a espada que ele fez, né, do lado direito e coloca no ventre do rei. Então ele enfia na barriga do rei. Agora a gente vai entender por que a Bíblia falou que ele era gordo, tá? Porque não tem sentido colocar que esse homem era gordo, mas tem sim. Vai explicar pra gente um fenômeno que vai acontecer aqui e só vai acontecer porque ele era gordo. Então diz aqui no versículo 22. Eude colocou a lâmina de tal maneira, ele enfiou com tanta vontade, que até o cabo da espada entrou nesse homem. É nesse nível, né? A lâmina entrou e o cabo entrou junto, né? Então diz, e por que não o retirou do ventre? A gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, então o que acontece? Eude, ele pegou a faca, né? Colocou com tanta força no rei que até a parte do cabo ali, né? Penetrou no rei, né? E ele deixou a espada lá, ele não tirou a espada, ele deixou a espada lá dentro do rei. Só o que acontece, está dizendo aqui? Que aquela espada foi coberta pela gordura do rei. Por isso que é importante a gente entender porque ele era gordo. Agora tá explicando. Então ele era gordo, o que aconteceu? Quando a faca entrou, né, houve um espaço aqui porque entrou até o cabo, né? Entrou até um cabo, então houve um espaço aqui, né? E o que acontece? Como ele era gordo, a gordura começou a sair. E a gordura saiu e cobriu aquele pedaço de espada que tinha ficado para fora, né? Aquele pedaço de cabo que ficou para fora. Então a gordura começou a cobrir o buraco que tinha ficado, né? Deu uma cobertura ali naquele buraco. Então, a gente vai entender qual é o efeito dessa gordura ter saído, né? A gente vai entender daqui a pouquinho. Então, a gordura dele saiu, né? Então, porque ele entrou até o cabo, né? A gente lembra que ele enfiou a faca com tanta força que entrou até o cabo no rei. Então, ficou um buraco, né? Até o cabo entrou e a gordura começou a sair, né? Ele era gordo, a gordura começou a sair, começou a cobrir ali aquele buraco, aquele espaço. Então, o que acontece? Diz que Eude saiu por um postigo. O que é um postigo? É um banheiro. Tem toda a lógica essa informação, a gente vai entender mais para frente. Então, Eude saiu por um banheiro. Ali era uma sala privada do rei. E ali naquela sala privada do rei havia um banheiro, né? A gente vai ver, tinha uma privada ali e tudo. Então, ele saiu pelo banheiro, ele não podia sair pela porta, né? Iam ver que ele matou o rei. Então, ele saiu por lá mesmo, por aquele ambiente. E aquele ambiente tinha uma abertura que dava para a rua, a gente vai ver. E ele vai sair por isso, por esse lugar que dava para a rua, nesse ambiente, né? Então, aqui diz que ele foi e saiu pelo banheiro que ficava ali mesmo naquele ambiente, sem passar pelos soldados, senão iam desconfiar, né? E do banheiro, ele foi e passou por um vestíbulo. O que é vestíbulo? É um espaço que tem entre a rua
e a entrada daquele local. Então, ali, a sala de verão, né, era um local provavelmente aberto para ele tomar um sol, né? Devia ser alguma coisa assim para o rei tomar um sol, algo assim. E lá tinha um banheiro nesse lugar, né? E provavelmente tinha ali uma saída, né? Uma saída para a rua. E é isso que tá falando. Então Eude colocou a faca no rei, né? E então ele passou por esse banheiro e desse banheiro ele passou para esse local onde dava para a rua, né? Então diz aqui, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as, né? Então ele fechou para mostrar que ninguém estava saindo ali, fechou a porta e foi embora. Aí no versículo 24 diz: tendo saído, né, ele foi embora, passou ali pela rua, foi embora, saiu de Moabe, gente, tranquilo, sem ninguém perceber. Então vieram os servos do rei, né? Mas não viram que ele saiu. Os servos do rei vieram, né? E eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, né? Então, o que acontece? Eles vão dizer assim agora: sem dúvida, ele está aliviando o ventre na privada da sala de verão. Então, o que eles estão falando aqui? O rei deve estar no banheiro. Por quê, gente? Por causa do cheiro. Devia estar um cheiro forte. Porque a gordura saiu. Então, por isso que essa informação é importante, que ele era gordo, entende? Então, a faca veio, penetrou nele, o cabo entrou junto, ficou um buraco. E ele era gordo, então a gordura começou a sair, né? E então, começou a feder aquela gordura, né? Então, os soldados foram atrás do rei, porque o rei estava demorando, né, para sair daquela sala de verão. E os soldados foram lá ver se estava tudo bem com o rei. Quando chegaram perto da porta da sala de verão, sentiram um cheiro, né, forte. Então eles falaram: o rei deve estar na privada, né? O rei deve estar se aliviando ali na privada por conta do cheiro da gordura dele, né? Então eles deixaram lá, né, o rei usando a privada. Aí no versículo 25, eles começaram a se cansar de esperar. Eles falaram: não, mas o rei tá demorando muito nessa privada, o que tá acontecendo, né? Então eles foram lá e arrebentaram a porta, abriram a porta para ver o que estava acontecendo, que o rei estava demorando tanto na privada, né? Então diz que eles foram lá, né? E como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram, né? Então tentaram arrombar, não conseguiram, foram pegar a chave, né? Que não podia, só podia o rei entrar naquele local, né? Mas como o rei demorava muito, eles foram ver se estava tudo bem com o rei. Então, eis que eles viram que o rei deles estava morto, né? Então aquele cheiro todo, né, eles perceberam que não era que ele estava na privada, era realmente que ele estava morto, aquele homem, né? Então no versículo 26 diz que a essa altura Eude já tinha escapado, né? Eude já estava longe já, né? Então diz aqui 26, Eude escapou enquanto eles se demoravam e tendo passado pelas imagens de escultura foi para Seirá. Então o que acontece? Enquanto eles estavam confiando que o rei estava na privada, fazendo necessidades, Eude já estava chegando lá em Gilgal. Está dizendo, ele conseguiu fugir, enquanto eles ficavam: vamos deixar o rei esvaziando o estômago, né? Então vamos deixar ele lá na privada. E durante esse período em que eles ficaram achando que o rei estava na privada, Eude foi embora, atravessou o Rio Jordão e chegou ali naquele lugar em Gilgal onde tinha as imagens de escultura. E de lá ele foi para Seirá. Seirá deve ser um local em Efraim. A gente vai ver, tá? Porque ele vai para Efraim, né? A gente lembra que Efraim ficava o quê em Efraim? O tabernáculo, né? Porque Siló é em Efraim. Então, no versículo 27 diz que ele chegou nesse lugar, né? E tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, né? Que trombeta? A trombeta de anúncio de guerra. Né? Não é a trombeta de prata. A gente estudou sobre a trombeta de prata que foram feitas por Moisés, né? Que só os sacerdotes podiam usar. Não é essa trombeta. A que ele está usando é trombeta de carneiro, né? Então ele fez o barulho ali da trombeta de carneiro. Foi nas montanhas ali de Efraim para anunciar para todo Israel que eles estavam em guerra, para eles se prepararem, todos os homens saírem para guerrear. Então ele foi nesse sentido. Pegou o chifre do carneiro, né? Subiu na montanha de Efraim, começou a tocar ali a trombeta anunciando a guerra. Então, os homens foram lá para ver o que estava acontecendo. Que guerra que está acontecendo? O que houve? Os homens de guerra, né? Então, ele foi e falou para os homens de guerra: venham comigo, me sigam, porque Deus entregou na mão da gente os nossos inimigos. Vamos lá, vamos matar os moabitas, né? Então, Eude fala isso. E o povo vai.
Então o povo foi lá com Eude, né, confiantes ali, e foram lá, e diz aqui, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Eles não chegam a ir até Moabe, porque o que que acontece aqui? Tá falando que eles mataram o povo de Moabe no Val do Jordão. Então, o que que houve? Entre esse período onde Eude reúne todos os homens para ir lá guerrear contra Moabe, Moabe já soube que o rei foi morto. E quem foi que matou o rei? Eude. Então Moabe já estava vindo para guerrear contra Israel por causa da morte do rei. Então aqui diz que o povo de Israel, né, Eude e os guerreiros, mataram os moabitas aonde? No Jordão. O que é Vales do Jordão? É um lugar onde eles costumavam passar de um lugar para o outro, né? Do ocidente para o oriente. Então eles atravessavam o Rio Jordão nesse lugar. Então, eles foram para esse lugar para eles atravessarem o Rio Jordão para ir para Moabe e matar todo mundo em Moabe, né? Mas quando eles chegaram nesse lugar no Rio Jordão, onde é a travessia para ir para o outro lugar, para o leste, eles encontraram já os moabitas vindo. Então, eles mataram, começaram a matar ali. E é isso que diz aqui: nenhum dos moabitas passou. Eles mataram todos os moabitas que estavam tentando atravessar para Israel. Aí no versículo 29 continua: naquele tempo eles feriram dos moabitas 10.000 homens, né? Uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou um sequer homem, né? Todos eles mataram. Então no versículo 30 diz que assim Moabe foi subjugado por Israel naquele dia, né? E a terra então ficou em paz por 80 anos, né? Foi o que eu disse. Eu acho, né, pelos cálculos que eu estava fazendo, que a Débora e Eude eles devem ter julgado juntos, né? Um julgava em um lado e outro julgava em outro lado, né? Provavelmente. Apesar dele ser benjamita, pode ser que ele tenha julgado o outro lado ali, né? Porque ele livrou de Moabe, né? Ele livrou do lado ali do Oriente, né? E a gente vai ver que Débora, ela ficava do lado de Canaã. A gente vai falar sobre Débora na próxima aula. Então, a terra ficou em paz depois desse feito, né? De Eude ter sido usado por Deus ali na libertação contra Moabe, ficou em paz 80 anos. Aí então vem agora, gente, um versículo só para falar de um juiz chamado Sangar. Esse juiz Sangar aqui parece, gente, que foi um juiz territorial, tá? Parece que não foi assim um juiz, né, que se expandiu, né? Não parece que foi algo assim, não. Que afetou várias tribos, né? Parece realmente que foi algo territorial ali, que ele foi realmente para salvar uma determinada tribo que estava sendo afligida. Porque esse juiz, né, não tem muita informação, né? Pelo tempo ele não ficou julgando Israel. Pelo jeito ele foi só um libertador que levantou para libertar aquele povo mesmo naquele momento, né? Por quê? Porque não fala nada, muita informação sobre Sangar, só fala sobre o que ele fez. Né? Fala sobre a libertação que ocorreu por meio da mão dele, né? Então ele deve ter sido levantado como juiz local ali para libertar aquele povo. Talvez ele tenha julgado somente a tribo de Judá, que deve ter sido a tribo que ele libertou dos filisteus, né? Porque a gente lembra que a Filístia ficava no território de Judá, né? Então a Filístia devia estar perturbando quem? Judá, né? Então esse homem foi levantado provavelmente, né, como juiz territorial. Então ele libertou Judá ali da opressão dos filisteus, né? Mas não tem informação se ele ficou julgando a tribo de Judá, né? Provavelmente não. Provavelmente realmente só foi essa libertação que houve. Ele foi levantado como libertador, né, com relação aos filisteus. Aí diz então no versículo 31 isso. Depois, né, de Eude, né, foi Sangar, né, filho de Anate, e ele feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Você tá vendo que não tem informação, né, sobre o tempo que ele ficou julgando Israel, não tem informação, nada, é muito territorial, né, muito local, né, que fala. Então ele acabou salvando Israel ali da opressão dos filisteus, né? E os filisteus realmente ficavam ali, né, no território de Judá. Então, provavelmente foi uma libertação territorial, né, algo ali eventual, né? Então, deve ter acontecido dessa forma. E provavelmente, né, pode ter sido ocorrido junto com outro juiz ali julgando. Então, a gente vai observar que acontece isso mesmo, tá? Deve ter muito disso. Deve ter muito disso aqui, né?
Então, a gente vai observar que deve ter muito disso aqui, né? No versículo 31 a gente observa, e deve ter muito disso nesse livro de Juízes, né? Deve ter muito de simultaneidade, né? Dois juízes juntos julgando, às vezes até mais, gente. Porque existia, às vezes, juiz que levantava-se territorialmente, né? Então, era uma coisa territorial ali mesmo, né? Então, deviam ter mais de um juízes ali, devia ter mais de um juiz levantado ali ao mesmo tempo, tá bom? Então, amém. Hoje a gente vai terminar a aula aqui, tá bom? Amém. Espero que tenha ficado clara a aula de hoje, né? Hoje foi um pouquinho mais complexa, que foram 3 juízes, a gente já tá entrando na história dos juízes. Na segunda-feira a gente vai estudar, vai aprender sobre a juíza Débora, gente. Teve uma juíza, que extraordinário, né? A gente vai falar sobre isso, uma mulher super importante, viu, juíza Débora, a gente vai falar sobre ela. E a gente vai entender direitinho a história dela, tá bom? A gente vai estudar Juízes até o capítulo 9, e então a gente vai pro livro de Ruth. Tá? Aí a gente vai para o livro de Ruth, estudar o livro inteiro de Ruth e depois volta para o capítulo 10 de Juízes, porque a história de Ruth se passa no meio da história de Juízes, porque a história de Ruth se passa enquanto um juiz ali, né, julgava Israel. Então a gente vai ter que colocar o livro de Ruth aí no meio, tá bom? Já que a nossa proposta realmente é fazer o estudo cronológico, né? Tá bom? Amém, gente. Então, que Deus abençoe a todos, um bom final de semana, um bom descanso, em nome de Jesus, amém, né? Segunda-feira, gente, por favor, segunda-feira tem aula, a gente vai falar sobre Débora, a juíza Débora, e tem também a aula extra, gente, extraordinária. Eu vou falar sobre os 5, agora eu me senti que nem aquelas propagandas, né? Eu falei extraordinário, eu senti que nem um vendedor agora. Mas, gente, é sério, vai ser muito bom. A gente vai falar segunda-feira na aula extra sobre os 5 dons ministeriais, tá? Então, a gente, na verdade, vai entender, porque a verdade é que os 5 dons ministeriais são dados por Cristo, Jesus que dá os 5 dons ministeriais. E a gente vai ver que os 5 dons se manifestaram nele. Jesus Cristo era apóstolo, Jesus Cristo era profeta, Jesus Cristo era mestre, Jesus Cristo era evangelista e Jesus Cristo era pastor. Né? Ainda. Então a gente vai entender tudo isso, tá? A gente vai compreender o que é ser apóstolo, tá? Conhecendo como Cristo foi apóstolo, como Jesus é apóstolo, né? A gente vai entender o que é ser apóstolo, né? O que é ser mestre, o que é ser pastor, o que é ser evangelista e o que é ser profeta, tá bom? Então, amém. A gente vai entender tudo isso segunda-feira, às 10 horas da noite, com a graça de Deus aí, amém. Eu tô pegando bastante versículos bíblicos, né, que eu gosto de fundamentar na Bíblia para não ficarem pensando que é coisa da minha cabeça, né? Não, a Bíblia diz isso, isso e isso. E a gente vai ver que os 5 dons se manifestaram em Cristo, né? E por isso que ele dá os dons, né? Ele dá os dons para sua igreja, né? Então, Cristo dá o dom para sua igreja, né? Para cada um de nós ele dá um dom, tá? A gente vai ver isso segunda-feira. Você tem um dom, Cristo te dá um dom. Pelo menos evangelista você é, tá bom? Então, é nesse nível, né? Nem todo mundo é mestre, nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta e nem todo mundo é pastor. Mas todo mundo recebeu de Cristo o dom de evangelista. Né? Foi aquilo que Cristo falou, vá e pregue, né? E de pregar. Então, o dom de evangelista todo mundo tem, mas não necessariamente os outros dons. Mas a gente vai falar sobre cada um dos dons, tá? Entender direitinho, né? Pra gente saber identificar o nosso dom, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como que eu vou saber o dom que eu tenho, né? Então a gente vai saber direitinho. E se você não tiver o dom de mestre, de profeta, não tiver o dom de pastor e não tiver o dom de apóstolo, então você é evangelista, tá bom, gente? Mas nada impede, né, que Cristo dê mais um dom, gente. Tem gente que tem 2, 3 dons. Cristo vai dando conforme a vontade dele para a igreja dele. Para quê? Para a edificação da própria igreja dele, para a expansão da igreja dele, né? Até que então, né, haja uma expansão total de entendimento da palavra de Deus, né? E uma total evangelização daqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz, né? Então, todos os dons são dados, né, até que haja uma perfeição, até que chegue no nível que Deus quer, né, de entendimento da palavra dele. Quando chegar nesse nível, então tá no momento de Jesus Cristo voltar. Mas enquanto isso, a igreja tem que pregar, né? Pregar para todos, para que aumente essa compreensão sobre a verdade, né? E a verdade seja espalhada, né? É esse o intuito, amém. Então a gente vai falar sobre isso na segunda-feira, tá bom? Amém. Então eu vou perguntar pro pessoal do Meet se alguém tem alguma dúvida, tá? Enquanto isso, eu vou me despedir do pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, Facebook, Instagram, YouTube, quem tá ouvindo no áudio, é só vocês colocarem no vídeo, me chamarem no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, um ótimo final de semana em nome de Jesus, tá bom? Até segunda-feira.